Queridos, abram comigo a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1. O que eu estava consultando aqui os irmãos é que eu vi Milena depois com um band-aid ali. Eu disse, será que foi vestibular também? Eu não sei. A Marina Lustosa. Ô, Marina, então parabéns, viu? Que bom. Parabéns. Então vamos lá, queridos irmãos. Isaías capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu gosto sempre de chamar a atenção para esse lado aqui. Não é Isaías que está falando, é o Senhor que está falando. Então, ouvi, céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E o que fala o Senhor? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim,
Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor abra os olhos do nosso coração. O Senhor aplique à nossa vida a sua palavra e imponha o seu temor sobre nós. Na pregação da manhã, o pastor Cláudio fez algumas afirmações contundentes, oportunas. Eu queria apenas destacar algumas. Ele disse que vivemos um tempo de um cristianismo pagão, que elementos esotéricos têm invadido a comunidade cristã. Ele falou a respeito da fragilidade da igreja contemporânea e disse que poucas pessoas conseguem defender a sua fé. O cristianismo dos nossos dias tem sido invadido por seitas, por erros, e disse que nós precisamos resgatar os essenciais da fé. Pois bem, queridos, quando Deus levantou o profeta Isaías, Deus tinha através de Isaías uma mensagem assim também. Havia um desvio, um distanciamento, um afastamento muito evidente, muito claro. E Deus chamou esse profeta, capítulo 6 nos fala sobre essa vocação, e ele prontamente disse: eis-me aqui,
envia-me a mim. Ainda que ele soubesse desde o início das dificuldades do seu ministério, que ele iria pregar para pessoas que não estariam dispostas a ouvir, que ele sofreria oposição. Mas pela graça de Deus, Isaías foi um homem comprometido com a verdade de Deus e com a revelação de Deus. O nome de Isaías é muito sugestivo, significa literalmente o Senhor é a salvação. E através do nome de Isaías, o Senhor estava chamando aquela nação rebelde. Queridos, nesses dias, eu estive meditando, estudando em meus momentos devocionais, especialmente dois profetas, o profeta Ezequiel e o profeta Isaías. E é impressionante, estava até comentando um dia lá em casa, como a gente lê esses profetas e percebe a atualidade da sua mensagem. Acompanhando os noticiários, o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido em nosso país, né? A seca no Sudeste. Você podia imaginar isso há algum tempo, né? E eu lhes digo com temor e tremor, eu não tenho dúvida de que a mão do Deus Santo tem pesado sobre essa nação ímpia, corrompida. Você lê um capítulo sobre esse, hoje foi a posse lá no Congresso Nacional. Quantos daqueles pouco mais de 500 deputados federais e 81 senadores, quantos deles estão ali por causa de interesses pessoais, corporativos, fazendo malandragens, enriquecendo ilicitamente, construindo grandes patrimônios ilicitamente? Quando acompanhamos o que tem acontecido na Petrobras, que chegou a ser conhecida no mundo todo como uma grande empresa, a maior empresa do país, um orgulho, e as pessoas que conhecem a Petrobras, que falam que ela é composta por técnicos de excelência, gente capacitada, gente preparada, não é? Mas aquela empresa foi saqueada, e nós sabemos, não apenas essa empresa, outras também. Um país corrupto. Nós não temos confiança na Suprema Corte do nosso país. Supremo Tribunal Federal, que normalmente deveria ser composto por pessoas doutas. Mas não há confiança. A justiça nesse país, se é que a gente pode chamar de justiça, é apenas para alguns. Como há, com todo respeito a advogados aqui que são gente de bem, mas como há malandragem nesse meio jurídico, malandros que encontram brechas e brechas e brechas e torcem a justiça, negam direito a quem tem direito. E por outro lado, queridos, com muita tristeza, nós encontramos uma igreja adormecida, uma igreja sonolenta, uma igreja indiferente, uma igreja apática, um cristianismo anêmico. A gente não lamenta, a gente não chora, a gente não se curva, a gente até canta aqui. Ouve, ó Deus, minha oração. A gente canta, mas ora muito pouco e chora muito pouco. A gente se acostuma com essas coisas. A corrupção também invadiu o meio eclesiástico, nossas instituições, nossos concílios. Às vezes, queridos, eu digo isso com dor no coração e com pesar, acontece em concílios da nossa igreja a mesma coisa que acontece em Brasília, o loteamento de cargos. Isso é um mal. Estou falando aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja que amamos, da qual fazemos parte, mas é profundamente triste que isso esteja acontecendo. Pois bem, queridos, Isaías, cujo nome significa o Senhor é a salvação, profetizou, e a gente pode identificar aqui a época
nos dias desses reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, possivelmente entre os anos 739 e 686 antes de Cristo. Isaías foi contemporâneo de Oséias e de Miqueias. Alguns textos de Miqueias nós lemos hoje pela manhã. Queria só, para a gente se situar aqui rapidamente, fazer um histórico desses reis, só para a gente se situar, porque o livro do profeta Isaías é um livro grande, são 66 capítulos, e diferentemente, por exemplo, de Lucas, que fez uma pesquisa e escreveu tudo como historiador, os acontecimentos em ordem. No livro de Isaías nós não temos essa ordem cronológica dos acontecimentos, então a gente precisa ler o todo e entender. Isaías falou a respeito da segunda vinda de Cristo, falou a respeito da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, falou a respeito de Ciro, que seria o instrumento de Deus para trazer de volta o povo depois dos 70 anos de cativeiro. Interessante como ele profetizou todas essas coisas, né, antes de haverem acontecido, antes do cativeiro, e ele falou também sobre o cativeiro. Um profeta que é muito especial. E eu queria só fazer aqui um relato breve desses reis. Por exemplo, o rei Uzias. Inclusive o Talmud traz uma informação, porque Isaías é conhecido como alguém que tinha um sangue nobre. Possivelmente Isaías, o filho de Amós, esse Amós era irmão de Uzias, do rei Uzias. Isso facilitou o ministério dele, que ele tinha acesso aos reis. Uzias reinou durante 52 anos em Judá. E não há como negar, quando lemos nas escrituras sagradas, no livro dos reis, segundo o livro dos reis, no livro das crônicas, no segundo livro das crônicas, que houve uma prosperidade no reinado de Uzias. Judá tornou-se militarizado, com uma força militar, comercialmente próspera, houve construção de portos e houve um crescimento enorme. Por outro lado, a história bíblica mostra que o período do rei Uzias testemunhou também um grande declínio da vida espiritual do povo. Na verdade, por mais que ele tenha sido um rei piedoso, ele não conseguiu afastar o povo da adoração aos deuses pagãos, nos altos lá de Jerusalém, em Judá. Houve muita idolatria. E a ruína na vida de Uzias é quando ele tentou assumir os privilégios de um sacerdote. Não era a função dele. O sacerdote vinha da tribo de Levi, era uma vocação de Deus. E ele tentou fazer às vezes de sacerdote, queimar incenso no altar do Senhor. E ele foi castigado com a lepra e morreu com essa enfermidade. Inclusive o texto que fala do chamado de Isaías mostra exatamente no ano da morte do rei Uzias. Então, depois reinou no seu lugar o seu filho, chamado Jotão. E ele teve que assumir o reinado numa época quando o império assírio começava a ascender com muita força, com muito poder, na época do rei Tiglat-Pileser. E nesse tempo, Judá começou também a sofrer uma oposição de Israel, no norte, o reino do norte, e da Síria também. E o que fez Jotão foi pedir socorro à Síria. E só que ele se encantou, e com o socorro da Síria, infelizmente, ele se contaminou também espiritualmente. Houve esse problema nos seus dias. Depois temos Acás, o seu filho. Acás fez, a Bíblia diz, o que era mal perante o Senhor. Ele, na verdade, eu me equivoquei aqui, não foi Jotão que pediu socorro à Síria, mas o próprio Acás. Ele pediu socorro à Síria e, por conta dessa aliança, ele também trouxe um altar pagão. E o que ele fez?
pegou esse altar pagão e colocou no local do altar do Senhor no templo de Salomão, construído por Salomão. Ele colocou o altar do sacrifício ao Senhor à parte, e o povo de Israel começou a adorar aos ídolos pagãos no templo do Senhor, na casa do Senhor. E ele foi um rei que pecou contra o Senhor. Então, queridos, foi nessa época que Isaías estava profetizando. Foi nesses dias de corrupção espiritual, de desvio, de afastamento da palavra de Deus. E o outro rei é o rei Ezequias, que nós conhecemos como um rei piedoso. Ezequias sofreu a oposição também da Assíria, porque o reino de Judá pagava pesados tributos aos assírios. E então Ezequias quis se rebelar, não quis pagar, e houve uma ameaça de invasão da parte dos assírios. Inclusive, eles conseguiram tomar algumas cidades de Judá, e o rei da Assíria, Senaqueribe, mandou um mensageiro chamado Rabsaque, para que fosse afrontar o povo de Deus e o Deus vivo. E ele mandou uma carta que deveria ser lida pelo rei Ezequias, e o povo deveria tomar conhecimento. E ele fez afrontas, dizendo: não se deixe enganar por Ezequias, porque Ezequias havia promovido uma mudança, uma limpeza. Esse rei piedoso, queridos, esse é um dos textos mais comoventes que eu leio lá nos Reis e nas Crônicas, porque Ezequias, ele purificou o templo, ele tirou todos aqueles altares pagãos, ele chamou os sacerdotes, os levitas, eles foram purificados todos, ele mandou mensageiros por todo Judá, correios, que fossem ao povo com uma mensagem: voltem para Deus, voltem para Deus. O texto bíblico diz que alguns creram, se arrependeram, outros zombaram daqueles mensageiros, mas houve uma celebração da Páscoa grandiosa, porque essa celebração tinha sido interrompida já há muito tempo, e esse rei piedoso estava purificando o culto, purificando o templo, purificando a liderança, chamando o povo ao arrependimento. E agora, quando Senaqueribe manda o documento, ele diz: ora, não confiem no que está dizendo Ezequias, ele não mandou derrubar os altares. Ora, Ezequias havia mandado derrubar os altares dos deuses pagãos. E ele colocou aquela correspondência diante do Senhor, foi ao profeta Isaías. Isaías orou a Deus, o rei quebrantado diante do Senhor, e veio a resposta do Senhor através do profeta Isaías: Senaqueribe não entrará em Jerusalém. Pelo caminho por onde ele veio, por esse ele voltará. Queridos, e falando humanamente, o exército da Assíria tinha condições para esmagar o reino de Judá. Tanto que Rabsaque disse: disponibilizem aí alguns cavalos e eu vou dar alguns homens para vocês. Não, ele disse: eu vou disponibilizar alguns cavalos, vamos ver se vocês têm homens em número suficiente para montar esses cavalos. E a Bíblia fala que Senaqueribe não entrou em Jerusalém, ele voltou pelo mesmo caminho, inclusive o juízo de Deus veio sobre ele. Senaqueribe chegou a ser assassinado pelos próprios filhos. É nesse contexto que Isaías está falando ao povo de Deus. E quando eu estava meditando nesses dias, eu estava pensando em algumas verdades que se destacam aqui no livro de Isaías e que são tão oportunas. Por exemplo, Isaías combateu o ritualismo vazio dos seus dias. Queridos, nós precisamos atentar muito para isso. O que é culto? O que é culto a Deus? Havia um ritualismo vazio, a idolatria na qual muitos haviam caído. Se você olha, por exemplo, Isaías capítulo 40,
quando ele fala da loucura, da idolatria. Aí ele escreve, capítulo 40, 18 a 20, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Na verdade, em outro momento ele diz, a madeira que é usada para se fabricar um ídolo, é a mesma madeira que é utilizada para fazer o fogo. É a mesma madeira. E ele está dizendo da loucura, da idolatria. E um artífice vem, trabalha, faz daquela madeira um ídolo, e as pessoas se curvam diante desse ídolo. No texto que foi lido agora no momento de confissão, Colossenses, está escrito que a avareza é idolatria. Queridos, às vezes não é necessário simplesmente se curvar diante de uma imagem esculpida, mas a avareza é idolatria. No decorrer das ministrações, eu vou entrando em detalhes, porque eu sei que a gente tem um limite de concentração, mas que acima de tudo o Espírito de Deus nos conduza e desperte fome no nosso coração. Um dos atributos divinos mais destacado por Isaías é a santidade de Deus. Ele é chamado várias vezes, dezenas de vezes no livro, de o Santo de Israel. E quando ele usa essa expressão, Santo de Israel, a ênfase aqui é a separação absoluta de Deus do pecado. Um Deus que não tem mancha, um Deus que não tem falha, um Deus que não tem imperfeição, um Deus que não tem nenhuma mácula, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que nos chama à santidade também. A outra expressão que ele usa muitas vezes é o Senhor dos exércitos. O Santo de Israel é o Senhor dos exércitos. E essa expressão, Senhor dos exércitos, enfatiza sua soberania, sua onipotência, a capacidade que ele tem de defender os fiéis e de castigar os ímpios. Só para você ter uma ideia, nesses 66 capítulos, desde o 1º até o 39, ele fala sobre juízo, sobre os pecados da nação. Mas a partir do capítulo 40, ele começa a introduzir o tema do servo de Deus, o servo sofredor. Por isso é que Isaías é conhecido como o profeta evangélico, que ele fala com muita clareza a respeito do Messias, é certo que ele fala antes, Isaías 7,14, mas a partir do capítulo 40, e sobre o reino. E quando eu fico olhando para as nações desse mundo, as poderosas, aqueles que ditam as regras, aqueles que dominam, os grupos terroristas, eles se apresentam aparentemente como absolutos, eles mesmos fazem as suas leis, eles cortam a cabeça de uma pessoa assim com tanta naturalidade. Na verdade, queridos, o que a Bíblia diz é que o Senhor dos exércitos está atento a todas essas coisas. Ele verdadeiramente reina, isso não é um jargão. Por isso, eu falo ao meu coração, e eu falo a você aqui que está no santuário, você que nos assiste, que nos ouve, não zombe de Deus, não zombe de Deus, não profane o nome de Deus, não desafie a Deus. Deus deve ser honrado, temido, amado, servido de todo o coração. Não basta ser membro de igreja, não basta ser religioso, não basta apenas ser assíduo às reuniões, preciso ter vida. E quando eu olho para a sociedade tão apática, tão indiferente, tão avessa, aqueles que dizem que o poder é o seu Deus, aqueles que dizem que o dinheiro é o seu Deus,
aqueles que dizem que a elevada posição social é o seu Deus. E até o momento quando o profeta diz assim: e ninguém cogitou em olhar para cima. Ninguém cogitou em olhar para cima. Trazido esse pano de fundo, vamos olhar aqui para o nosso texto de forma bem objetiva. Queria dividir o texto em 3 partes. A primeira delas, o que nós temos aqui é a quebra da aliança. Os primeiros 10 versículos. A quebra da aliança. Quando o Senhor usa essa expressão, ouvi céus, dá ouvidos, ó terra, verso 2, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O Senhor estava agora, por meio do profeta, remetendo o povo à lei de Moisés. Quando o povo fez uma aliança, a gente poderia ler agora, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 30. Eu queria ver alguns desses textos apenas. Vamos lá comigo, por gentileza, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 4, verso 26. Vou ler Deuteronômio 4, a partir do verso 23. Diz assim: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente na terra a qual, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Olha aqui agora o profeta dizendo em nome de Deus: ouvi, céus, dai ouvidos, terra. E o Senhor havia dito, Deuteronômio 4, 26, hoje tomo por testemunha contra vós outros, o céu e a terra, de que com efeito perecereis. E eu sempre fico comovido quando leio esse texto. Olha o que o Senhor faz. Ele faz uma comparação entre os animais irracionais e o povo de Israel. Ele chega a dizer: o boi conhece o seu possuidor. O boi chega a ser mais afável. O boi, quando ouve a voz do seu dono, ele corre, ele se aproxima. Quem morou no interior, já criou gado, sabe disso. Sempre tinha um novilho, uma vaca, um boi, assim, mais achegado, tinha até um nome carinhoso, né? Quando a pessoa chegava, já ouvia logo o barulho do chocalho, né? Se aproximava aquele animal. O Senhor chega a dizer: o jumento, ele conhece o dono da sua manjedoura, mas diz assim: Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E o versículo 4 fala sobre algumas características pertinentes ao povo de Israel: nação pecadora, povo iníquo, descendência de homens maus, filhos corruptos. Os versos 5 e 6 dizem que o povo de Israel era avesso a Deus. E sabe o que acontecia? Quando era castigado, rebelava-se mais ainda. E ele está dizendo aqui, por causa da quebra da aliança, a terra que já estava sendo assolada, seria assolada mais ainda. O que eu quero dizer aqui nesse primeiro ponto da quebra da aliança, guarde isso no seu coração, é que a desobediência conduz à ruína. Guarde isso, moço, moça, adulto, adulta, idoso. A desobediência conduz à ruína. Agora,
mesmo com palavras tão duras da parte de Deus. Ele é tão gracioso, ele é tão misericordioso, que os versos 9 e 10 dizem de um remanescente que será preservado pelo Senhor. Olha aí, é graça, é graça. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Então é graça de Deus, é a graça de Deus que nos guarda, que nos preserva. Guarde esse princípio. A desobediência conduz à ruína. Segundo lugar, dos versos 11 a 17, o texto está dizendo que culto sem obediência é uma ofensa a Deus. Por isso que nós precisamos da misericórdia e da graça. Quando nos aproximamos do Senhor. Em épocas de avivamento, as pessoas falavam muito sobre isso. Antes de dirigir qualquer palavra a Deus, eu vou colocar a mão sobre a boca, para que eu não seja precipitado em dizer alguma coisa perante o Senhor. Instrumentos afinados são necessários, mas antes e acima de tudo é necessário uma vida afinada com a vontade de Deus. É impressionante como o pecado engana. É impressionante como o pecado cauteriza, como o pecado torna a pessoa insensível. Porque esse mesmo povo, queridos, que se curvava diante dos ídolos pagãos, esse mesmo povo corrompido, esse mesmo povo que explorava, esse povo que não cuidava do órfão, não cuidava da viúva, esse povo que levava vantagem, esse povo que corrompia as contas, esse povo que tinha as mãos manchadas de sangue, porque eles estavam retendo o salário do trabalhador. Esse mesmo povo observava o calendário religioso, as festas, as solenidades, os cultos, as celebrações. Eles levantavam as mãos, eles faziam orações, eles cantavam. E o Senhor está dizendo que culto sem obediência é uma ofensa. O que é que o texto está nos ensinando? Que Deus atenta para o ofertante e depois para a oferta. Deus está olhando o meu coração. Antes de Deus olhar se minha voz é bonita para cantar, se minha oferta intrinsecamente tem um grande valor para a construção, se eu sou aluno da escola dominical ou professor, antes disso, antes da oferta, o Senhor está olhando para o ofertante. E se Deus rejeita o ofertante, consequentemente a oferta será rejeitada. Os versos 13 e 14 falam de forma contundente que Deus não suporta solenidade partindo de uma vida iníqua. O povo que se dirigia ou que se dizia servo de Deus, ignorava a vontade de Deus. E eu fico impressionado com isso. Eles levantavam as mãos, eles multiplicavam as orações. E segundo está escrito aqui nos versos 13 a 17, a oração de um iníquo pode nada em seus efeitos. Diferente do que escreveu Tiago, somente a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E há motivo pelo qual Deus não atendia o povo. Ele diz: as vossas mãos estão cheias de sangue. Quando Davi fez aquela oração de confissão, que nós conhecemos bem lá no Salmo 51, Davi tinha consciência, ele era um servo de Deus, ele estava arrependido, ele estava quebrantado. E ele faz uma citação no verso 6 dizendo: eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aí, lá no final, ele diz, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Escute bem, primeiro, a quebra da aliança, a desobediência conduz à ruína. Segundo, culto sem obediência é uma ofensa.
O culto que agrada a Deus é a manifestação de uma vida obediente, uma vida que observa a sua palavra. Quando o Senhor falou por boca do profeta Samuel para repreender o rei Saul, o Senhor disse: tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios? O prazer do Senhor está em que se obedeça a sua palavra. O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Queridos, quando o pastor Cláudio falava sobre a necessidade de um cristianismo bíblico, um cristianismo comprometido, um cristianismo que faça boa confissão, que confesse a fé bíblica verdadeira, mas enfatizando também a necessidade de vida, isso deve nos tocar a todos. Um culto que não é acompanhado de vida obediente é uma ofensa a Deus. Deus está dizendo: estou cansado dessas coisas, estou enfadado. Quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Quem vos requereu? Isso é uma ofensa a Deus. Por isso, nós precisamos da misericórdia de Deus, queridos, da misericórdia dele. Senhor, renova o meu coração, quebranta o meu coração. Eu não quero ser tido como um zombador diante de ti, como um profano à tua presença. E Isaías então falou em nome de Deus quais são as evidências de alguém obediente, temente a Deus. Está aí: ajudar o oprimido, fazer justiça aos órfãos, cuidar das viúvas. Em outra palavra, em outra linguagem, o que ele está dizendo aqui é: digam não ao mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça. Lembram-se do texto da manhã, Miqueias 6? O que é que o Senhor pede de ti? É multidão de sacrifícios? Será que ele pede o teu primogênito como sacrifício? O que é que o Senhor requer de ti? Que pratiques a justiça, que diz respeito a obedecer a palavra de Deus, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Terceiro e último lugar. Primeiro ponto, a quebra da aliança. A desobediência conduz à ruína. Segundo lugar, um culto sem obediência é uma ofensa ao Deus vivo. Terceiro lugar, o quebrantamento é o caminho da restauração. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, queridos. Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração compungido. Inclusive, possivelmente, Isaías foi morto, cerrado ao meio. Não temos aquela referência lá em Hebreus 11, 37. Possivelmente, a mando do rei Manassés, que foi um ímpio rei. Mas nós sabemos que Manassés quebrantou-se diante de Deus. Um agoureiro, um feiticeiro, desobediente, um homem que chegou a oferecer seus filhos em sacrifício ao deus Moloque, quebrantado, se humilhou, e Deus usou de misericórdia para com ele. O quebrantamento é o caminho da restauração. Leiam comigo agora, em voz alta, leiam comigo, versos 18 a 20. Vamos ler juntos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O poder gracioso de Deus transforma o principal dos pecadores em um servo do Senhor. E aquele povo corrompido, fico imaginando, queridos, aquele templo que tinha sido consagrado ao Senhor, todos aqueles elementos do templo, todos aqueles objetos consagrados ao Senhor.
Agora aquele ambiente profanado, imaginem, ele colocando o altar do sacrifício à parte, estabelecendo lá um altar a um deus pagão. Eles adorando aos deuses pagãos nos altos de Judá, nos montes. E o Deus gracioso convoca-os, chama-os ao arrependimento. É o que temos aqui, queridos, é um chamado ao arrependimento. E nós aprendemos que o quebrantamento é o caminho da restauração. Esses versículos mostram a misericórdia e a longanimidade de Deus, que antes de impingir o castigo, ele apresenta uma oportunidade. O Evangelho, essa mensagem maravilhosa e graciosa, que o Deus Santo, que o Deus Poderoso, que o Deus Soberano, o Senhor dos Exércitos, diz às pessoas: arrependam-se, voltem. E essa é uma palavra, queridos, para os que estão fora do ambiente da igreja, mas essa é uma palavra para aqueles que estão dentro da igreja. Quantas pessoas dentro da igreja que não são convertidas e precisam ser convertidas, precisam se arrepender. E essa é uma palavra do Deus da graça. Arrependam-se, arrependam-se. Sua vida está estragada, corrompida. Ele é poderoso para fazer de alguém uma nova criação, uma nova criatura. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Concluindo, queridos, os versos 21 a 23 apresentam um lamento do coração do Deus Santo. Quando ele olha para Jerusalém, ele diz: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicídios. A tua prata se tornou escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno, corre atrás de recompensas, não defendem o direito do órfão, não chega perante eles a causa das viúvas. Resumindo, queridos, para concluir, fazer uma breve aplicação. O povo se voltou contra o Senhor. A expressão literal dos primeiros versículos é que o povo virou o rosto para o Eterno, deu as costas para o Santo de Israel. O povo teimava em seguir seus próprios caminhos. Em vez de culto, havia uma agitação inútil, muito movimento, mas não tinha culto coisa nenhuma. O Senhor estava cansado daquela religiosidade sem vida. O Senhor estava cansado daquele ativismo sem piedade, sem devoção, sem fervor. Vida religiosa ativa e a prática do pecado ao mesmo tempo são incompatíveis. É isso que estava dizendo. As pessoas eram trucidadas, suas mãos estavam cheias de sangue. A gente podia resumir tudo isso em duas afirmações. Primeiro, as relações com o Senhor eram impessoais. Eles até falavam o nome de Deus, até compareciam ao lugar do culto, mas era uma relação impessoal. E as relações humanas estavam deterioradas, era só exploração, dominação, injustiça, somente isso. E o que fazer? E o Senhor disse ao povo: digam não ao mal. É isso que significa arrependimento. Aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelos mais necessitados, levantem a voz em favor dos indefesos, voltem-se para o Santo de Israel, em quebrantamento de vida. Se vocês se dispuserem a obedecer, é o que está dizendo o Senhor, irão festejar como reis, é isso que está aqui claramente nos versos de 18 a 20, comereis o melhor dessa terra, mas se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esse era o contexto, queridos. Não parece com uma nação que a gente conhece muito bem?
seus habitantes tentavam enganar uns aos outros. O dinheiro que circulava era ou falso, ou era um dinheiro manchado do sangue da injustiça. O texto diz: o vinho estava adulterado. Seus líderes preferiam a companhia dos corruptos. Eles se vendiam a qualquer um que desse um lance maior. Uma cidade corrompida. E eu queria fazer só uma aplicação de tudo o que foi dito aqui. Os versos de 24 a 31 falam das consequências para os arrependidos e para os impenitentes, aqueles que teimam em desobedecer a palavra de Deus. Portanto, o Senhor mesmo está concluindo, portanto, diz o Senhor dos Exércitos, poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como potassa das tuas escórias, tirarei de ti todo o metal impuro, restituir-te-ei teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio, depois se chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Quando o Senhor transforma uma vida, quando o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo e aplica a esta vida os efeitos da obra perfeita e completa do Senhor Jesus, essa pessoa passa a ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é um convite da graça de Deus, um arrependimento, uma volta ao Senhor. Não estou chamando você para ser religioso, não estou chamando você simplesmente para ser presbiteriano, estou chamando você para ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Arrepender-se, parar de brincar, de zombar, de tratar Deus com desdém, com desprezo, de dar as costas a Ele, mas de se arrepender, de compreender: eu fui criado pelo Senhor e para o Senhor, e o fim da minha vida é glorificar a Ele e deleitar-me nele para sempre. Mas a outra palavra é uma palavra de advertência para os impenitentes, que desdenham da palavra, que zombam, que desprezam, que rejeitam. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Só posso terminar com aquela palavra da carta aos Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós vamos celebrar daqui a alguns instantes a ceia do Senhor, e a ceia nos fala exatamente dessa esperança, da obra de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Que seja um momento especial para a nossa fé, de fortalecimento, de consagração, de gratidão. Seja mais uma oportunidade para você que ainda não é do Senhor refletir e se arrepender. A Ele toda a glória e honra. Amém.